Jonas Varela na internet, no YouTube. Continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, leitura do livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão, o quinto livro, o livro número 5 do Novo Testamento. Hoje iniciaremos faremos a leitura, no vídeo anterior fizemos a leitura da introdução, hoje faremos a leitura do primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos, né? Nos seus 36 versículos. Vamos confirmar aqui. 26 versículos, né? 26. Justamente. Parecido com 3, mas não é não. 26 versículos. Está aparecendo, mas não, parece, mas não é, né? 26, vamos para a leitura. Primeiro capítulo, 26 versículos. Primeiro tópico, introdução à tarefa apostólica. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolhera, movido pelo Espírito Santo. Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois da sua paixão. Durante 40 dias apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água. Vocês, porém, dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos extremos da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Agora nós entramos aqui no primeiro assunto do livro dos apóstolos, a igreja de Jerusalém, ainda dentro do primeiro capítulo, né? Seguindo aqui os tópicos, o primeiro tópico, introdução à tarefa apostólica, agora o segundo tópico, já dentro do primeiro assunto, a igreja de Jerusalém. Segundo tópico do primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade. Os apóstolos voltaram para Jerusalém
pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém, uma comunidade, vamos repetir aqui, segundo tópico do primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos, já no seu primeiro assunto, a Igreja de Jerusalém, a primeira comunidade, segundo tópico. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém. Uma caminhada de sábado, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Terceiro tópico: conhecer o Evangelho para dar testemunho dele. Nesses dias, aí estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo. Repetindo, né? Judas era um do nosso grupo que participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Acéldama, H-A-C-L-D-A-M-A, Acéldama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. Pois no livro dos Salmos está escrito que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela, e ainda que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabas e apelidado o Justo, e também Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 Tu escolheste para ocupar no serviço do apostolado o lugar que Judas abandonou
para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois, e a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje concluímos, glória a Deus, aleluia, felicidade. Concluímos a leitura do primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, do livro Atos dos Apóstolos, nos seus 26 versículos. Hoje faremos a leitura, e agora continuaremos com a leitura das explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 a 11. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Recebendo o mesmo Espírito que guiou toda a missão de Jesus, os apóstolos estarão preparados para testemunhar Jesus, continuando o que ele começou a fazer e ensinar. Essa é a tarefa apostólica de todos os cristãos que formam a comunidade de Jesus. Através do testemunho deles, Jesus ressuscitado continua presente e atuante dentro da história. O reino não vai surgir de um momento para outro na história, como por toque de mágica ou milagre. Ele será fruto do testemunho dado pelos discípulos no mundo inteiro. E só o Pai sabe o momento em que a história da humanidade estará completamente madura, para então se manifestar a plenitude do reino. A ascensão de Jesus é um modo de falar sobre a sua volta para o mistério da vida de Deus. Aliás, Deus está presente em todos os tempos e lugares. E o fato de os cristãos esperarem por Jesus não deve deixá-los passivos, mas levá-los à missão, pois a vinda gloriosa de Jesus se realizará através do testemunho. Versículos 12 a 14. Lucas apresenta a primeiríssima comunidade de Jesus, o Monte das Oliveiras. É o lugar onde começou a paixão. Lucas 22, 39 SS. E na sala de cima, Jesus havia celebrado a última ceia. Lucas 22, 12. A comunidade cristã sempre tem como fonte o ato supremo em que Jesus deu a sua própria vida para confirmar o testemunho dado. A presença da Mãe de Jesus mostra que a Igreja está em gestação a partir da primeira comunidade, onde todos têm os mesmos sentimentos e buscam continuamente o sentido da sua missão. Oração. Versículos 15 a 26. A primeira comunidade começa a expandir-se, 120 irmãos. O número dos 12 deve ser completado. Assim como o povo de Israel se formou a partir dos 12 filhos de Jacó, o novo povo de Deus forma-se a partir dos 12 apóstolos. A testemunha de Jesus é aquela que conhece o que ele fez e ensinou desde o seu batismo até sua morte e ressurreição. O versículo 22 mostra
o conteúdo da catequese primitiva, o qual formou depois a estrutura dos evangelhos. Por isso é preciso conhecer os evangelhos para dar testemunho de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidade, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo São João, do Atos dos Apóstolos.